Estamos de volta com o programa OAB em Foco, hoje debatendo o tema IPTU. Chegamos no bloco final, onde teremos as considerações finais, e eu vou abrir esse bloco fazendo um agradecimento até a assessoria de imprensa da Prefeitura, a Fabiana Fux está aqui nos bastidores, e fazer um comentário pessoal. No momento em que nós pautamos esse tema, o Dr. Maurício Mendes começou a fazer os contatos para convidar as pessoas. E eu digo para você o seguinte, é difícil você ir para frente de uma câmera de TV, dar o rosto para a pessoa bater, tá certo? Nós convidamos algumas pessoas, vereadores, e alguns vereadores disseram assim, eu tenho que avaliar o comprometimento político. E eu digo o seguinte, senhor vereador, o comprometimento político do senhor é com a comunidade, tá certo? Primeira comunidade. Se o senhor vier para cá e falar a verdade, o senhor não tem que se envergonhar. O objetivo do programa é trazer esclarecimento para a comunidade. Quando eu com a Secretaria de Imprensa, junto com a Fabiana, nós tínhamos a pretensão de ter o secretário de Fazenda aqui. Esse era o nosso desejo. Mas nós não pedimos isso. Nós pedimos um representante da Prefeitura. Por quê? Porque nós já ficamos preocupados do receio de comprometimento que a Prefeitura pudesse ter. E eu tive a grata surpresa de vir o secretário de Fazenda. Isso, no meu entendimento, mostra boa vontade, mostra comprometimento com a população, e eu fiquei muito feliz mesmo, tá certo? O Cleiton Valentim, excelente a presença dele aqui, ele está se comprometendo, está mostrando para a população que ele está de cara limpa, tá certo? Então eu faço meu agradecimento sincero. Esse recado que eu mandei para alguns vereadores, e olha que é amigo pessoal meu, tá certo? Mas no momento em que eu aceitei estar aqui na frente, no momento em que eu aceitei mediar, no momento em que eu aceitei ser o agente que vai levar a população de Teresópolis informação, eu tenho que me comprometer com a verdade. E nesse momento eu não sou o Nelson, amigo de A ou B. Nesse momento eu sou o Nelson, mediador do programa OAB em Foco. Então, de início, eu já quero agradecer imensamente a presença do vereador Cleiton Valentim e a presença do secretário Mauro Gaspar. Posso fazer um comentário rapidamente? Pode. Eu não sei quem foi convidado, mas eu acho que não é uma coisa que tem que se pensar, porque a questão do IPTU, a readequação foi votada e aprovada por unanimidade. O mais importante na prerrogativa do vereador é o voto. Se foi feito por unanimidade, se por acaso teve alguma falta, que não me recordo agora, deveria ter sido repensado antes de votar e antes de votar, mas então a gente está muito tranquilo. Né? Mas, na verdade, o político, no meu modo de entender, ele não tem que escolher o tema, não. Tá certo? Ele, como representante do povo, se ele foi convidado, ele tem que participar. Tá certo? Agora nós vamos passar para as considerações finais. Eu vou iniciar o último bloco passando a palavra para o doutor Mauro, pedindo a ele que, antes até das considerações finais, ele nos diga os critérios dessa readequação do imposto e depois pedir para o doutor Jorge fazer, no finalzinho do bloco, falar sobre um pouco da prescrição da cobrança do imposto. Então, doutor Mauro, por favor, qual o critério que foi utilizado? Ao longo dos anos, o IPTU de Teresópolis ele nunca foi revisto, nunca foi rodado. Simplesmente era feita a correção do valor venal com base no IGPM. Nunca se foi feito um trabalho onde se verificasse se a base de cálculo do IPTU estava correta e de acordo com a legislação em vigor. Enfatizando que essa legislação que trata do valor venal dos imóveis é de 1999, Lei 1960. Bom, sabendo disso, nós pegamos o sistema e fizemos uma revisão, uma readequação, que nem o nosso vereador falou, de 100% dos imóveis de Teresópolis. E a gente verificou que as distorções eram muito grandes, tanto para cima como para baixo. Tivemos casos de imóveis com valor venal de R$ 8.000, onde esse imóvel tinha 400, 500 metros quadrados e ele tinha um valor de mercado de R$ 500.000. Tivemos casos também de imóveis no centro da cidade também, com um valor venal bem inferior àquilo que deveria estar de acordo com a legislação em vigor. Então, primeiramente, o critério utilizado foi a readequação do valor dos imóveis à legislação em vigor. E essa readequação se dá pelo quê? Pelo metro quadrado do imóvel, a quantidade de metros quadrados que o imóvel tem,
multiplicado pelo valor do metro quadrado para aquela área, porque a cidade é dividida em áreas de referência, que vai de R1 a R30, e daí a gente chegou ao valor venal, onde é aplicada a alíquota correspondente, que é a que a gente falou no início do programa. Bom, um segundo trabalho que foi feito pela Prefeitura de Teresópolis, a pedido do prefeito Jorge Mário, é um recadastramento de todos os imóveis que estão em Teresópolis. Nós verificamos no início que grande parte dos imóveis eram territoriais e, na realidade, já estavam construídos e habitados. E como a gente sabe que o fato gerador do imposto é o imóvel construído e habitado, é feito um lançamento de ofício e a gente pode, então, fazer a cobrança do IPTU. Se transforma de territorial para predial. Com isso, eu trouxe até números aqui, onde nós tínhamos 420 imóveis que eram cobrados o territorial, o imposto territorial, e nós fizemos, desses 420, foi gerado 1.384 lançamentos predial. Aí você me pergunta, Nelson, por que a diferença de 420 para 1.384? Porque o terreno, não necessariamente, ele gera uma matrícula de predial. Ele pode gerar várias, 10, 20, de acordo com o fracionamento que ele tem. No caso de edifícios, condomínios horizontais, condomínios verticais, né, doutor? Nesses casos a gente... Exatamente. O doutor sabe o que eu estou falando e a gente está esclarecendo isso aqui. Então, a gente teve esse lançamento, essa diferença toda. E no final, eu quero... as considerações, eu queria agradecer a presença como representante da Prefeitura, deixar bem claro aqui que em momento nenhum a Prefeitura vai se furtar o debate. É importante a gente frisar que a gente nunca vai se furtar o debate, a gente vai estar sempre pronto para esclarecer qualquer tipo de dúvida e qualquer tipo de ocasião ou de caso que aconteça que a gente tenha que esclarecer e que não fique bem claro para a população. Eu estou falando isso em nome da Prefeitura, em nome do prefeito Jorge Mário, e não só eu, mas todos os secretários, em momento algum, vão se furtar o debate. Tá? Então, eu queria agradecer a presença e uma boa noite a todos vocês. Nós da OAB que agradecemos a sua participação e já vou lhe dizer que será convidado em outras oportunidades, tá certo? Agora, passar a palavra para o vereador Cleiton Valentim, agradecer novamente, vereador, fiquei muito feliz com a sua presença e participação aqui hoje, me desculpa qualquer coisa e, por favor, suas considerações finais. Obrigado, Nelson. Bom, com relação à questão do IPTU, é bom sempre a gente, depois da lei aprovada, depois da coisa sancionada, e de fato ela está acontecendo, é bom o representante do povo estar junto do povo. Ele visitar, ele conversar, ele saber como é que está. Às vezes, muitas das vezes, a gente toma um puxão de orelha, o povo quer que aconteça na hora, mas nessa semana que passou, especificamente, eu tive a oportunidade de ir em várias localidades. Uma coisa que me chamou muito a atenção foi em Vargem Grande. O rapaz, ele tem uma propriedade na Serrinha. Serrinha é lá para dentro de Vargem Grande. E ele tem uma loja na principal de Vargem Grande. Ele chegou para mim e falou o seguinte: Cleito, o imposto da minha casa na Serrinha caiu 40%. Eu falei, poxa, que bom, hein? Bacana, parabéns e tal. E eu estou feliz. Eu pensei, lógico, tem que estar feliz. Mas o da minha loja subiu 30%. E eu acho certo isso. Ou seja, ele tem uma loja no centro de Vargem Grande, que é uma área muito valorizada. Sim. Mas a casa dele é lá dentro da Serrinha. Então ele viu ali a coisa... aconteceu com esse contribuinte exatamente... uma lógica. Toda a lógica, e ele percebeu isso daí. Como nas comunidades carentes que nós andamos, as pessoas vêm agradecer. Na verdade, é uma proposta do governo municipal que foi feita. Eu tive com o prefeito na sexta-feira, no Perpétuo. As pessoas vinham agradecer. Poxa, que legal, olha que bacana. Olha isso aqui, que legal. É claro que aquele que tem o seu IPTU com certo reajuste, vale a pena lembrar, como o secretário colocou, teve todo um critério, teve toda uma lógica. Você colocou também uma coisa interessante. Você falou o seguinte: Cleiton, eu moro no bairro São Pedro, você também mora. É um bairro popular, mas eu conheço vários empresários que moram no bairro de São Pedro e são empresários, têm poder aquisitivo. Aí é uma questão de afinidade. Não é uma questão de valor venal. O valor venal é calculado pela prefeitura em cima dentro daquela área. Mas aí existe a lei da oferta e procura. Por exemplo, a pessoa tem um determinado terreninho, que naquele terreninho a avó dele plantou, cresceu, teve o pai dele e ele nasceu naquele terreninho, e aquele terreninho no valor venal, se for vender,
vale 15 mil reais, mas ele não vende aquela propriedade nunca por 100 mil reais, porque é uma questão de afetividade, uma questão que ele está feliz ali. Então, evidentemente, é lógico que existem empresários no bairro São Pedro, como também existem em todas as regiões da cidade, por uma lógica de afetividade, por uma lógica de bem-estar. Você mora no bairro São Pedro porque gosta. Eu moro no bairro São Pedro porque eu gosto de lá, né? Sem desfazer de nenhum outro bairro. Mas esse critério, essa taxa não é em cima da pessoa, do empresário. É em cima da região, da localidade, que foi feita essa revisão, essa readequação de alíquota. E hoje a gente está começando, a gente está percebendo o fruto. Ou seja, aquele que é consciente está entendendo que, de repente, o dele não aumentou ou aumentou um pouquinho, mas está sendo feita uma justiça social para aqueles que são desfavorecidos, para que você favorecendo em dado momento aquele que não tem uma estrutura boa, lá na frente o empresário ele ganha também. Por que o empresário ganha? A partir do momento que você investe na população, que você pode ter uma destinação de recurso melhor para a saúde, melhor para a segurança, melhor para a educação, o empresário ele ganha também porque a população carente passa a ter um poder de compra maior também. Ela não vai gastar o dinheiro todo dela em imposto ou em remédio. Ela também vai poder ali comprar um tecido, ela também vai poder contratar um bom advogado e assim por diante, para resolver causas familiares e outras mais. Então, na verdade, é um ciclo que o governo está implementando para que a gente possa ter uma melhoria de qualidade de vida da população de Teresópolis. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e colocar à disposição. Sempre a gente está aí. É a função o senhor será convidado novamente, do detentor de mandato, ele nem sempre a gente vive de alegria. Né? Ele tem que colocar e defender as suas ideias, mesmo que naquele momento é uma medida antipática, mas lá na frente ver se é uma coisa que vai valer a pena para a população. Minha amiga Rita Teles, secretária executiva do Movimento Nossa Teresópolis, eu vou iniciar dizendo o seguinte: no papel de mediador, a gente tem que levantar questões que fazem parte do dia a dia da comunidade, são questões que a população comenta realmente. No segundo bloco, se eu não me engano, eu falei da participação atuante do Movimento Nossa Teresópolis, você me corrigiu, dizendo que era um movimento apartidário. No entanto, a população vinculou realmente o Movimento Nossa Teresópolis como um fomentador da campanha Jorge Mário. Essa foi uma visão que você sabe que a população, o Movimento Nossa Teresópolis vem lutando para tirar esse vínculo, mas foi uma questão que a população realmente levantou. Agora, independente da condição real naquele momento, é fato que o Movimento Nossa Teresópolis tem realmente tentado se manter atuante. Existe uma deficiência nas comissões, né? É uma oportunidade até para você convidar a população para fazer parte do Movimento Nossa Teresópolis. Então, eu no primeiro momento, eu quero dizer o seguinte: o que eu falo, eu tento representar o que a população está falando, tá certo? Você já me comentou, a professora Ana, lá da Unifeso, que é secretária também do Movimento Nossa Teresópolis. Uma das diretoras. Né? Uma das diretoras. O próprio doutor Jefferson, que é presidente da OAB, tá certo? Então, eu quero agradecer realmente o Movimento Nossa Teresópolis. Foi o fato de vocês serem atuantes na política local que motivou o convite para esse programa, tá certo? E eu passo a palavra para suas considerações finais. Bom, primeiro eu gostaria imensamente de agradecer a participação. Aqui é muito importante para o movimento esse esclarecimento, né, do Nelson. De fato, como foi um processo de mudança, né, como eu falei anteriormente, foi um momento onde várias coisas aconteceram e culminou numa mudança política, no quadro político. Então, houve essa aproximação de ideias e houve o entendimento por parte da sociedade de que o movimento tinha trabalhado para eleger A, B ou C, ou contrário a B ou C. Agora, eu queria deixar assim, pontuar algumas coisas. Nelson, você falou do incentivo que Friburgo deu para pagar os impostos. Eu cito um exemplo, né? Ele premiava quem era... Premiava. Na minha opinião, não tem melhor premiação e melhor incentivo do que usar o dinheiro da forma correta
e da forma esperada pela população. Né? O melhor incentivo é eu ver que eu estou pagando imposto e o imposto está sendo revertido em benefício da sociedade. Né? O Antanas Mocos, prefeito de Bogotá, quando da época do surgimento do movimento Bogotá Como Vamos, que é o precursor de todos esses movimentos, foi exatamente em cima dos impostos que o Antanas se pegou. Ele pegou uma cidade falida, cofre vazio, com dívidas absurdas. E o que eu faço agora? E o que ele fez? Ele aumentou o valor dos impostos, mas ele começou, de fato, a aplicar o valor do imposto na melhoria da qualidade de vida da população. E a população viu que valia a pena pagar os impostos. Então, eu não acredito em melhor incentivo. Outra coisa que é muito importante que a população tenha sempre em mente, porque é normal dizer, mas meu filho estuda numa escola de graça. Eu tenho hospital de graça. Não tem, não. Você paga muito caro por essa escola, mais caro que uma escola particular. Você paga muito caro pelo médico que você diz que é de graça. Não é, não. Você paga muito caro por ele. Então você tem que fiscalizar? Sim. Você tem que cobrar? Sim. Tem que acompanhar. É super importante esse acompanhamento, essa fiscalização. O prefeito deixou de fazer, ou o prefeito... Não, você tem que estar ali. É o seu dinheiro, é o dinheiro que sai do seu bolso, do seu suor. Quantos dias de trabalho você tem para pagar o imposto? Quantos dias, quantas roupinhas novas você deixa de comprar para o seu filho para pagar o imposto? É o seu dinheiro, então você tem obrigação de acompanhar. Você tem obrigação de saber e de exigir saber o que é que estão fazendo com o seu dinheiro. Então, a minha consideração é essa. A sociedade, a culpa não é do prefeito, não é dos vereadores, é sua que está dentro de casa criticando, que vai para a calçada criticar, mas não acompanha. Não adianta criticar, não adianta dizer, o prefeito não fez isso, o prefeito não fez aquilo. O que o nossa Teresópolis vai fazer? O que você está fazendo? Como é que você está acompanhando a sua cidade? Então, transferir culpas é muito simples, transferir culpas é muito cômodo, mas vamos tirar o bumbumzinho da cadeira e fazer alguma coisa, né? Então, convoco assim cada cidadão para, de fato, estar lá no movimento, não precisa ir às reuniões, vai para a sessão da Câmara, pega o diário oficial, qual foi a licitação, o que está sendo feito, como é que está sendo feito. Dessa forma, a gente vai conseguir uma cidade muito melhor. E é isso que eu tenho a dizer. Obrigado, Rita. Me parece que o secretário de Fazenda tem mais duas considerações a fazer em relação à quantidade de contribuintes do município e o percentual de redução. É que isso não ficou muito claro, né? Eu até esqueci de abordar no momento que eu falei no final, né? Mas nós temos hoje em torno de 65 mil contribuintes de IPTU, né, entre predial e territorial, e desses 65 mil contribuintes, com todo o sistema de readequação dos valores venal dos imóveis, a gente teve uma redução de 69%, 69,55% para ser mais exato, de redução de IPTU. E aí você me pergunta por que teve o aumento da arrecadação de 17 para 22, em virtude do trabalho que a gente fez, principalmente quanto à questão do recadastramento e também da readequação de alguns imóveis que estavam em área nobre e pagando IPTU muito baixo. Só queria esclarecer isso que não ficou muito claro. Obrigado, Nelson. Obrigado, doutor. Agora, meu amigo doutor Jorge Bragança, suas considerações finais, por favor. Obrigado, Nelson. Eu queria, só para concluir, dizer o seguinte: eu observei nessa readequação, que, na verdade, a Prefeitura e o Legislativo, no caso, né, com a mensagem do Legislativo, eles procuraram encontrar um equilíbrio aí com esse problema do IPTU. É verdade que, na verdade, o que devia ser feito era um recadastramento mesmo, que parece que está sendo feito, para que a gente possa reavaliar efetivamente todos os imóveis. Porque o que pode ocorrer na prática com essa mudança de alíquota? Houve casos, como disse o Cleito, que reduziu, outros aumentou.
até corretamente, mas pode ter havido distorções. Então, secretário, eu acho que vocês vão ter que ser um pouco sensíveis para certas distorções que podem, na prática, ocorrer, porque não houve um recadastramento, uma reavaliação de toda a situação atual, o que é um processo complicadíssimo, essa coisa toda. Então, com relação a isso, doutor, esse trabalho já está sendo feito ao longo do mês de janeiro e vai se prorrogar até fevereiro, onde tem o pagamento da cota única ainda com desconto, só que menor. E esse trabalho ele é contínuo. A gente vai fazer, é um trabalho longo, demorado. Exatamente. E a gente busca aumentar a base contributiva do município. Vocês vão ter que enfrentar para poder trazer realmente a justiça fiscal, né? Uma outra coisa que eu queria lembrar ao contribuinte é que nós temos a prescrição. E a prescrição é o seguinte: a partir do primeiro dia do exercício seguinte, ao que houve o lançamento, quer dizer, houve o lançamento este ano, a partir do ano seguinte, tem 5 anos que o poder público tem para cobrar esse tributo. Se ele não cobrá-lo, está prescrito. É claro que nesse meio tempo, se ele inscreveu o tributo na dívida ativa e te notificou, ele interrompeu a prescrição. Quer dizer, existem as interrupções de prescrição. É preciso que esses 5 anos sejam contínuos. Então fique atento, porque além de 5 anos, estaria prescrito. E eu quero concluir também dizendo o seguinte, que a Constituição brasileira, ao fixar as competências tributárias, e no caso IPTU, para o município, ele deu esse poder, essa capacidade do poder público, essa competência para o poder público cobrá-lo. Porém, essa própria Constituição cria lá as limitações de competência tributária. Isso quer dizer o seguinte: a Constituição brasileira, minha gente, não é um diploma legal para proteger o governante, para dar poder ao governante. A Constituição brasileira é um diploma de proteção do cidadão, para limitar exatamente o poder e permitir que a coisa seja cobrada de forma equânime, correta e justa. De forma que a gente deve estar atento e participante o tempo todo. Eu quero aproveitar para agradecer a oportunidade de estar aqui, ao Maurício Mendes, porque tão bem equaciona esse programa, o Nelson, que muito bem dirigiu, o Cleiton, eu gostei muito, vereador, da sua participação, fiquei muito satisfeito com a presença do secretário de Fazenda aqui, dando esse esclarecimento. Sei da luta dele, do trabalho que ele tem lá, que não é fácil, mas com certeza ele vai levar a cabo. E a Rita, que está aqui convocando o povo a participar ativamente. Então, eu queria agradecer muito essa oportunidade e dizer que todo esse debate a gente só busca dias melhores para a cidade de Teresópolis. Eu, enquanto representante da Ordem dos Advogados do Brasil, quero agradecer novamente a todos os presentes, dizer à população que nesse momento o programa está sendo gravado. Isso dificulta a participação popular. Eu imagino que o IPTU é um tema que, se nós tivéssemos um canal aberto, um telefone agora nesse momento, várias pessoas teriam ligado para perguntar, para questionar. No entanto, eu sou muito sincero, eu não sou apresentador, nós estamos fazendo um trabalho com muita boa intenção, muita boa vontade, então nós precisamos de um tempo para nos adequar ao meio de comunicação, que é o canal de televisão. Mas é plano, é desejo da Ordem dos Advogados do Brasil que esse programa aconteça ao vivo, para permitir que a população participe ativamente, para que a população questione, para que a população tire dúvidas no ar. Enquanto isso, eu peço a vocês paciência e digo o seguinte: novos temas serão debatidos, nós temos aí a lei do inquilinato, a nova lei do inquilinato, é pauta de nosso programa, a SEDAI, a licitação, se houve, se não houve, por que não houve. Nós vamos debater a lei de imprensa, que foi extinta agora, disse que é uma lei elaborada num período de recessão, de ditadura, e nós estamos abertos também a que você, teresopolitano, nos sugira temas, tá certo? Em breve teremos um canal, um telefone, um e-mail para que você dê a sua sugestão. Por hoje é só, agradecemos a todos vocês, agradecemos os participantes, agradecemos a TV Diário e até o próximo programa. Um abraço.